dias, aí eu não mandei mais para ela, mas eu não esqueci não, vou mandar. Para vocês terem, assim, alguns exemplos, né, e tem uma que eu mandei, que é uma sala que funciona, assim, várias coisas ao mesmo tempo, né, é um local, né, na época podia se reunir presencial, já tem alguns anos até o vídeo, e você vai ver que várias coisas acontecem lá, pintura, poesia, música, oração, né, e bem nesse foco que a gente tem, que é a adoração e a intercessão conjunta. Então, algo que eu quero iniciar, falando para vocês, é lembrando que, nos nossos turnos, né, que são desenvolvidos, não tem só oração, né, então tem um bom período de adoração, principalmente através da música, através das canções, né. Como vocês são, multitalentosos, né, a gente está falando aqui, a maioria são artistas também, ainda que amadores ou até profissionais, mas vocês têm várias formas de desenvolver isso, como a gente já veio falando, né? Através da pintura, do bordado, através da dança, através das canções, né? Então, esse período de adoração que vocês têm, né, dentro daquilo que vocês já trazem, pode ser muito mais dinâmico, né, do que aquilo que acontece em algumas salas de oração, né? Mas sempre lembrando que a gente sempre vai começar com essa questão da contemplação, da gente estar olhando, né, para Deus, entendendo como Ele quer se revelar, ouvindo o que Ele está falando, os seus decretos, né, aquilo que Ele está pronunciando, entendendo uma movimentação celestial, ouvindo os céus diante daquilo que eles estão proclamando diante de Deus, trazendo essa realidade para a terra, né? Seja através de canções, de poesia, de bordado, de artesanato, de pintura, né? Mas nós estarmos trazendo essa realidade em adoração diante dos nossos dons, dos nossos talentos, né? E criando esse ambiente, né, dos céus na terra e aproveitando esse ambiente para nos apresentarmos diante dele em intercessão, alinhando, né, a nossa intercessão com a sua vontade, né? Alinhando aquilo que nós vamos clamar diante dele com a sua vontade. Volto a dizer, não é aquela intercessão solta, voltada por circunstâncias, né? É uma intercessão desenvolvida por conhecer o coração de Deus, por tocar nesse coração através da adoração. Amém? E quando a gente pensa, né, na casa de oração, diante do que já é desenvolvido, e a gente sabe que os turnos, né, eles são feitos dentro de um ambiente que nós chamamos de sala de oração, e tem outros nomes também, como torres, né? Centros de adoração, de intercessão, e até mesmo reuniões, né, de oração, o que acontece muito em algumas igrejas que já fazem turnos também, né, dentro das suas reuniões de oração, já entendendo esse chamado da gente adorar e interceder, né? Então, a gente costuma chamar esse ambiente de sala de oração, né? Lá na capelania, a gente fala sala de oração em Brasília. E alguns outros irmãos também usam esse mesmo termo, né? Mas, assim, eu estou só usando esse termo para a gente ter uma palavra em comum para a gente poder trabalhar aquilo que eu tenho a dizer. Mas aí fica, qual é o propósito dessa sala de oração? Qual é o propósito desses turnos, dessas torres, né, desses centros de adoração, desses locais onde as pessoas estão reunidas, né, até mesmo online, para poder estar adorando, intercedendo e, se possível for, desenvolvendo isso dia e noite, 24 horas, 7 dias na semana, né? Então, uma das respostas para isso, né, qual é o propósito de fazer o que fazemos, é responder ao chamado do Senhor
por uma contínua assembleia solene, né? Que é aquilo que a gente viu lá em Lucas 18, quando no capítulo 1 Lucas fala que Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre sem desanimar. E a gente vê também em Hebreus 13, né, quando Paulo fala desses louvores contínuos, agradáveis, que nós temos que oferecer ao Senhor. Tudo isso nos leva àquele ambiente, àquela ideia do tabernáculo de Davi, né? Que, como no modelo do céu, ofereceu a Deus adoração, intercessão contínua, né? E, para isso, Davi fez instrumentos, né? Chamou levitas, sacerdotes, músicos, para estarem tocando, ministrando ao coração de Deus, né? E dividiu em turnos também, como a gente já viu. Mas em Joel 2:11, a gente vai ver esse chamado de Deus para uma assembleia solene, contínua, né? De clamor, de arrependimento, de quebrantamento, para estarmos diante de Deus, para Deus trazer restauração, para Deus trazer cura, para Deus até mesmo segurar os seus juízos eminentes, né, sobre uma nação em pecado, né? Vamos abrir lá Joel 2. Tem alguém que está com o microfone aberto aí. E parece que está comendo, que o barulho dos pratos aí está dando para ouvir. Não estou comendo. Joel 2:11, né? O Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e nossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e liberação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os fininhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Senhor? Então a gente costuma dizer que antes de Joel 2:28, né, que é a promessa do derramado do Espírito Santo sobre toda a carne, onde nossos filhos, nossos jovens vão profetizar, os velhos sonharão, né? Antes disso, há um clamor por essa assembleia solene, né? Por essa reunião de quebrantamento que Deus tem levantado em toda a terra, né? E é interessante que a resposta de Deus é Ele se voltar para nós, né? É Ele se permitir novamente ser achado, ser contemplado, ser olhado, né? Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos responder a essa oportunidade que o Senhor tem dado diante dessa convocação que Ele tem feito em toda a terra sobre as nações, para que o seu povo, a sua igreja, se reúna, né, em seu nome, como já aconteceu algumas vezes em Israel, mas a gente precisa entender que essa é uma necessidade dos nossos dias hoje também. Uma segunda resposta sobre a necessidade, o propósito de nós estarmos, né, em nossos turnos aí, nesse ambiente, é providenciar um contexto para a adoração e a oração dia e noite, né, para o estabelecimento da justiça
através do romper de Deus, não é? Lá em Isaías 56:7, vamos abrir lá, Isaías 56:7, fala assim: também os levarei ao meu santo nome e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Amém? Então, aqui em Isaías, a gente vê Deus, né, ele já demonstrando aquilo que está no seu coração, né, que vai ser revelado em Jesus, né? Que o seu propósito não é somente para com Israel, mas para com todas as nações a partir de Israel. E aqui a gente percebe que ele dá uma abertura aos estrangeiros, né, para adentrarem no templo, para poderem servir ao Senhor no templo também. Isso não acontecia antes. Então ele dá essa oportunidade, ele fala, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, né? Então esse é um chamado de uma identidade hoje da igreja, como essa casa de oração, né? A gente sabe que a intercessão é uma forma de orar, que orar é conversar com Deus, né? A adoração, ela é oração, porque se a gente está adorando, declarando a quem Deus é e nos dirigindo a Ele, então isso faz parte desse diálogo, dessa conversa que nós estamos tendo, né? Então, quando nós falamos com Deus, nós podemos adorá-lo, nós podemos engrandecê-lo, nós podemos agradecer, nós podemos pedir, nós podemos interceder, né? Assim como está lá em 1 Timóteo 2, né? Sobre o clamor que nós podemos fazer diante de Deus por todos os homens. Aí ele vai falar as formas que nós podemos orar, né? Então, nesse ambiente, a gente precisa entender que a gente também vai ter esse ambiente de alegria, porque se a gente está conversando com Deus, não é só uma questão de temor, né? Diante de quem... Oi. Parece que o Stephen entrou na sala, então nós vamos precisar começar a fazer com a tradução. O senhor Deus pode... nos ajude. A Paloma é tradutora já da Regar, então ela vai ser bem rápida. Tá bom. Vai ajudar bastante. Ok? Tá, vai ser espanhol ou vai ser inglês? Inglês. Hello, Stephen. Stephen? Paloma, pergunta pra ele. Eu acho que ele tá aprendendo. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu acho que ele tá aprendendo a mexer no Zoom. Ah, ele apareceu. Ok. Hello, Stephen. Ok. Hi, Stephen. Hello, brother. Can you hear me? Can you open your camera? Ok. Então vamos dar continuidade e... Tem que ver se ele tá ouvindo, o Ivonete. Eu não sei se ele tá ouvindo, porque ele não respondeu. Acho que ele tá travando. Vai falando com ele e a gente vai continuando. Tá. Beleza, então. Ok. Eu vou traduzindo, então, logo. Ok, então vamos. Sim, pastor, pode dar continuidade. Tá bom. Paloma, se eu estiver fazendo a frase muito grande, você me dá um toque, viu? Porque eu tô acostumado e vou... Eu dei trabalho na segunda-feira. Sim, senhor. Tá bom, então vamos lá. Então, esse ambiente de adoração e intercessão, ele precisa ser um lugar agradável também, né? Um lugar de alegria. So this atmosphere of worship and intercession needs to be a pleasure place, place of joy. Não é um lugar só de serviço, de trabalho, né? De peso, né? It's not a place only to serve,
to work, and a heavy place. Mas um lugar de nós estarmos também, né, não somente diante do rei, não somente diante do Senhor, mas diante do nosso Pai, diante do noivo. It's a place for be with not only with a Savior or a Lord, but with a Father, with the bridegroom. Vamos abrir em Isaías 62. Let's open in Isaiah 62, No verso 6, verse 6. onde o próprio Deus ele afirma, né, sobre os guardas dos muros. So the God himself talks about the guards on the walls. E ele diz assim: And he says, sobre os seus muros, ó Jerusalém, pus guardas, on your walls, O Jerusalem, I put some guards, que todo dia e toda noite jamais se calarão. and every day and night will not be silent. Vós, os que fareis lembrado o Senhor, You who remember of the Lord, não descanseis, don't rest, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém. neither give him rest until he establish Jerusalem, E a ponha por objeto de louvor na terra. and put her as a worship object in the earth. Esses versículos é que inspiram os judeus ortodoxos This verse inspires the Jews, Orthodox, a estarem diante dos muros de lamentação, to be before the walls of lamentation, crying, orando a Deus, né? E clamando ali. praying to God. E esses versículos também nos inspiram And this verse also inspires us a entender diante da nossa própria nação to understand in our own nation que nós somos esses guardas nos muros, né? that we are these guards on the walls Que devem clamar a Deus dia e noite, who needs to cry at God night and day, em adoração, em oração, and worship and pray, lembrando a Ele de suas promessas. remind him of his promises. E há uma promessa no Brasil que ainda não se cumpriu. And there's a promise in Brazil that is not fulfilled yet. E mesmo diante dos fenômenos bíblicos que apontam o retorno de Jesus, And even seeing this things that has been happening and showing us that about the return of Jesus, como está em 2 Timóteo 3, how is in 2 Timothy 3, que fala que nos últimos dias os homens se tornarão piores, inimigos de Deus, amantes de si mesmos. in the last day the men will become worse and loving themselves. Nós cremos que independente dessa realidade profética bíblica acontecendo, We believe that regardless of this reality of the Bible that is happening, Deus não vai se esquecer e não vai deixar de cumprir a sua promessa sobre nossa nação. God will not forget the promise to our nation, and He will not fulfill this. De sermos esse celeiro aos povos da terra. Of us as this place to send missionaries to the earth. Então, em nossos turnos, nós devemos lembrá-los sobre isso. So, in our moments, the prayer moments in the rooms, we need to remember that. Amém? Amen. E a terceira resposta para essa pergunta, qual é o propósito da sala de oração, da torre de oração, dos turnos de oração?
And the third answer for this question, what is the purpose of the worship and the intercession rooms? É equiparmos e nutrirmos cantores, intercessores e mensageiros proféticos. Is to equip and nourish singers, prophetic singers, and cantores e? Cantores, intercessores e mensageiros proféticos. Prophetic singers, messengers, and intercessors. São 3 tipos de pessoas So there's 3 types of people que Deus está chamando para esse estilo de vida who God is calling to this lifestyle de adoração, intercessão of worship and intercession e proclamação profética, and prophetic proclamation, que revela a mensagem do coração de Deus para esse tempo na história. that reveals the message of the heart of God to this time in the history. Então, o nível dessa mensagem é o mesmo nível So as the deepest of this message is the same deepness que ouvirão essa mensagem who will listen to this message pela vida desses cantores, intercessores e mensageiros proféticos. through the life of these intercessors. Amen. Aí, o que eu estou chamando de cantores proféticos, né? Que a gente pode entender como esses adoradores, entendendo dentro do contexto de vocês os artistas, né? Que estão, de alguma forma, tendo que se apresentar diante do Senhor em adoração, seja com música, seja cantando, seja fazendo uma poesia, seja dançando, fazendo uma arte, um bordado, um artesanato, né? Uma pintura, como a gente já vê alguns irmãos que já se movimentam assim, né? Na segunda-feira tem a Miriam Arseno, perdão, esqueci. So what is this prophetic singers? It can be a lot of different expressions of worship that can be a dance or artists of painting something. Pode continuar. Sim. Então, eu vou até usar esse termo, adoradores proféticos, né? So I'm going to use this term, which is worshipers, prophetic worshipers. Que utilizam da sua arte para tocar no coração de Deus. Who use their art to touch the heart of God. Ok? Então, eles precisam ser pessoas ungidas, treinadas, com sensibilidade ao Espírito Santo. So they need to be anointed people, trained and sensitive to the Holy Spirit. E habilidosos, né? And have abilities. Para que eles possam também inspirar um corpo de crentes com ousadia. Inspirar? Você falou, pastor? Inspirar um grupo de crentes com ousadia. To inspire a group of believers with courage. São cruciais para trazer um nível de união entre Deus e o seu povo. They are very important to bring unity between God and His people. Porque quando a gente pensa nessa adoração profética, because when we think in this prophetic worship, a gente tem que pensar nessa liberação de poder. We need to think about this release of power. Para trazer a grande colheita de almas no fim dos tempos. To bring this big harvest of souls in the end of times.
Então, lembrando, né, So remember, que nos nossos turnos, in our set, a gente não tem pressa para exercer o serviço intercessório. we are not in a rush to do this service of intercession, Mas ter tempo em adoração e contemplação but have time in worship and contemplation para gerar o ambiente propício to generate this good environment para que a intercessão seja eficaz. so the intercession will be efficient. O segundo grupo de pessoas aí são os intercessores proféticos. So the second group of people is the prophetic intercessors. Abra aí em Lucas, Open in Luke, Lucas 2. pastor, só um minutinho. Stephen disse que não está ouvindo. Eu vou conversando com ele, pode continuar. Mas aí eu pauso para você traduzir ou não? Pode, Você vai falando com ele. pode traduzir, Sim. pode traduzir. Lucas quanto? Lucas 2. Luke 2. Agora deixa eu só achar aqui. Lucas 2:36. 2:36. Havia uma profetisa chamada Ana, Now there was one Anna, a prophetess, filha de Fanuel da tribo de Asser, the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. avançada em dias, She was of a great age que vivera com seu marido 7 anos, and had lived with a husband 7 years from her virginity. desde que se casara, Yeah, from her virginity. e que era viúva de 84 anos. And this woman was a widow from about 84 years, Esta não deixava o templo, who did not depart from the temple, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. but served God with fastings and prayers night and day. E chegando naquela hora, And coming that instant, dava graças a Deus she gave thanks to the Lord e falava a respeito do menino and spoke of him to all those a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. who looked for redemption in Jerusalem. Então, a gente vê aqui em Ana um tipo de igreja. So we see here in Anna's life the type of church, church. Né? E ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia. So she would not leave the temple, but was worshiping night and day Em jejuns e orações. in fastings and worship. Então, a gente precisa entender que é o tempo da igreja dessa geração se levantar como Ana. We need to understand that it's time to the church of this generation to raise up as Anna. E com autoridade ocupar o seu lugar de governo. And with authority take their place of government. E isso por toda a eternidade, né? And this will be for the eternity. Porque a gente viu que a igreja está sentada com Cristo nas regiões celestes. Because we realized that the church is seated with Christ in the heavenly places. Então, esse é um lugar de governo. So this is a place of government. E isso é crucial para quem está entrando nesse movimento de oração e de adoração. And this is very crucial
to all people who is coming in this movement of worship and intercession and prayer. Porque isso vai ressuscitar a identidade da igreja como essa casa de oração. Because that will revival this identity of the church as a house of prayer. De acordo com o tabernáculo de Davi. In accordance with the tabernacle of David. Trazendo o governo de Yeshua. Bringing the government of Yeshua. Em adoração e intercessão. In worship and intercession. E a gente vê no versículo 38. And we see in the verse 38. Que fala, chegado naquela hora. That in that time. Ana dava graças a Deus. Anna would say thank to the Lord. E falava a respeito do menino. And spoke of him. A todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. To all those who looked for redemption in Jerusalem. Então a gente vê em Ana a figura da igreja que proclama, né, que ele está vindo, né, que ele veio cumprir o seu propósito. Então vem falar dessa igreja que se posiciona com uma mensagem profética. So we see the image of the church is coming. Então, o Senhor Jesus, ele é comprometido em preparar a sua noiva. So the Lord Jesus is committed to prepare his bride. Para o tempo que está vindo sobre a terra. To the time that is coming to the earth. Então, uma dessas formas que ele está preparando a igreja. So one of the ways that he's preparing the church. É levantando esses mensageiros proféticos. Is to raising these prophetic messengers. No mesmo espírito de João Batista. In the same spirit of John the Baptist. Preparando o caminho para o Senhor. Preparing the way to the Lord. Amém? Amen. Então, dentro do modelo Arpitaça, né, que os irmãos desenvolvem, a gente apresenta aquela visão da adoração e intercessão conjuntas. So in this model of ARP and bowl that you are developing, we see this worship intercession together. E eu quero terminar a aula, né, trazendo um pouquinho mais entendimento nesse sentido. And I want to finish the class bringing knowledge to you about this. Então, dentro do modelo Arpitaça, so in this model of harp and bowl, se procura apresentar a forma de adoração celestial que a gente vê em Apocalipse 4 e 5. We look for to this worship model that is shown to us in Revelation 4 and 5. Então, reconhecemos que somos humanamente limitados. So we recognize that we are limited as humans. E que vivemos no mundo caído. And we live in a fallen world.
Mas mesmo assim a gente tem o desejo de se envolver na realidade dessa adoração e intercessão, But even though we have this desire to get involved with this reality of worship and intercession que há em volta do trono de Deus. there is around the throne of God, Num só fluir. in one flow. A gente viu lá em Mateus 6 We saw in que Jesus nos ensinou a orar that Jesus taught us to pray para que a realidade que existe nos céus venha sobre a terra, venha se manifestar na terra. so the reality that is in heaven would come to earth. E essa forma de adoração celestial a gente vê em Apocalipse 4 e 5, como a gente já estudou. And this worship, heavenly worship, it's in Revelation 4 and 5, as we studied before. Então a gente vê em Mateus 6,10 esse clamor, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. And we see this cry in Matthew 6, come your kingdom, let your will be done as here as in heaven. Então esse desejo da gente, assim como João, adentrar os céus, So this desire, as John had, to go through the heavenly places, e nos juntar a essa adoração celestial, and join this heavenly worship, ela tem que queimar ardentemente, diariamente em nossos corações. it needs to burn daily in our hearts. Em Apocalipse 5:8, In Revelation 5, verse 8, a gente vai ver João escrevendo: we will see John describing, e havendo tomado o livro, só um minutinho, pastor, desculpa, deixa eu Tá abrir bom. aqui. Pode ler o versículo todo, depois eu leio depois de você. então tá bom. Mais E fácil. havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Now when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each having a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song. Então a gente vê aí que na mão dos adoradores celestiais, So we see that in the hands of the heavenly worshippers, haviam harpas, there was harps que representam os cânticos, as músicas, a arte, né? that represents the singing, the arts Que sobem perante Deus. that goes before the Lord. Fala de adorar a Deus com nossos talentos, né? Com nossos instrumentos. Tells about worship God with our talents, with our instruments. Em Apocalipse 14:2, In Revelation 14:2, João fala assim: John say, e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. and I heard a voice from heaven like the voice of many waters and like the voice of loud thunder. And I heard the sound of harpers playing their harps.
E no verso 3, And the verse 3, João continua, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. they sang as it were a new song before the throne, before the 4 living creatures and the elders, and no one could learn that song except the 144,000 who were redeemed from the earth. Então, diante do trono, a gente vê esse ambiente de música, de canções, de adoração, de arte, né, acontecendo, de movimento acontecendo ao Senhor, né? So before the throne, we see this movement, this atmosphere of songs and arts and people singing before the throne of the Lord. Não, a gente não vê só o aspecto intercessório, mas a adoração é muito forte. We don't see only the intercession, worship is really strong. Em Apocalipse 15:2, In Revelation 15:2, a gente vê João relatando aquilo que ele fala lá no capítulo 4, we see John saying what he talked about in the chapter quando ele fala do mar de vidro, né, misturado com fogo. when he talks about the sea of glass mixed with fire. E ele diz assim, And he says, 15, capítulo 15, quanto, pastor? 15:2, versículo 2. Okay, 15:2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. And I saw something like a sea of glass mingled with fire, and those who have the victory over the beast, over his image, and over his mark, and over the number of his name, standing on the sea of glass. E no 3 ele continua. In verse 3, he continued. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. They sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. É Salmos 33:2. Psalms 33:2. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério e um instrumento de 10 cordas. Só um minutinho que eu estou abrindo. Tá bom. Aí eu vou ler o 3, então. Okay. Pode ler, pode ler. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Em algumas versões vai falar tocai com haste, né? Verse 2 and 3, praise the Lord with the harp, make melody to him with an instrument of 10 strings. Sing to him a new song, play skillfully with a shout of joy. Então, o que a gente precisa ressaltar nessa questão? So what we need to highlight in this subject É que quando a gente se apresenta diante de Deus no turno, that when we come before the Lord in the set, in the prayer room, antes do serviço intercessório, before the intercession service, a gente tem que realmente se envolver nesse ambiente de adoração. we really need to get involved with this worship atmosphere. Porque é isso que a gente vê nos céus. Because this is what we see in the heaven.
Mas eles vão falar lá também, João vai falar também no verso 8, But John will talk also in the verse 8 sobre essas taças de ouro about this gold bowl que tem nas mãos tanto dos anciãos como dos seres viventes. that is in the hands of the elders and the creatures, the living creatures. Que segundo o próprio João, That according with John himself, representa as orações dos santos que sobem diante de Deus. represent the prayers of the saints that is going before the Lord. Então fala dessa oração intercessória da igreja, né? So it's talking about this intercession prayer from the church. Em Apocalipse 8:3, In Revelation 8, verse 3, João fala assim: John talks like that. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. The angel came and stood at the altar. E foi-lhe dado muito incenso. He was given Deixa eu ler o much incense. Eu vou ler o versículo ok. todo, É porque tá? se eu parou, eu achei. Tá bom. Para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar, which was before the throne. E a fumaça de incenso, verso 4, subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. And the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Então, a gente vê que as nossas orações, elas são importantes também ao ponto de serem colhidas em taças de ouro, né? So we see here that our prayers are so important that it has been put together in this gold bowls. E ouro na Bíblia vai falar de glória, né? And gold in the Bible refers to glory. Essa glória reluzente. This lighting glory. E é interessante aí no capítulo 8 de Apocalipse, And it is interesting in the chapter 8 of Revelation. Que a gente vai ver que há um momento que esse incensário. Desculpa, pastor, perdi sua voz. Há um quê? Há um momento em que este incensário. Okay. There's a moment in the that's this incense. Ele é derramado sobre a terra. Is poured out on the earth. Então as nossas orações voltam sobre a terra. So our prayers come back upon the earth. E a primeira trombeta toca. And the first trumpet will shout. Então a gente vai ver lá em Mateus 25, né, que no toque da última trombeta Jesus vai estar voltando. Perdi sua voz de novo, pastor. Então a gente vai ver o quê? Lá em Mateus 25, que no toque da última trombeta Jesus vai estar voltando. And we will see in Matthew 25 that in the sound of the last trumpet, Jesus will be coming back, returning. Então, se a gente fazer uma ligação com Apocalipse 8, so if we connect this to Revelation 8, que é o
que vai começar o toque das 7 trombetas, that where we'll beginning the sound of the seventh trumpet. então as nossas orações fazem parte também do cumprimento escatológico do retorno de Jesus. So our prayers are part of the fulfillment of this promise about the returning of Jesus. Eu não sei como é escatológico em inglês, não. Ah, tá. Tudo bem. Eu também não. Se você não sabe, eu também não. Aí, o que a gente precisa entender? Que a nossa adoração, a nossa intercessão, so we need to understand that our worship and our intercession que sobem diante de Deus como orações, that goes up before the Lord as prayers, porque são voltadas a Deus, because our towards God, nos leva a participar de algo take us to join something muito maior even bigger do que ver situações sendo mudadas aqui nesse plano terrestre. than see situations shift in this earth level. Mas nós estamos contribuindo para aquele grande dia. But we are helping to this big day Do retorno de Yeshua. of the return of Yeshua. Amém? Amen. Ivonete, terminei hoje bem cedo, viu? Even that I finished early today. Pastor, mas o senhor não vai falar sobre a oração apostólica e fazer o Edilson está aqui prontinho para fazer Pastor, are not Vai, going. pão de bala. Are not talking about the prophetic worship. My husband is ready here. Então deixa eu falar rapidamente aqui para aproveitar o Edilson aí. So let me talk here quickly to take advantage of him that is ready, who is ready. Nos turnos de harpa e taça, In the sets of harp and bow, a oração ela não é solta. the prayer is not something not, oh my God, like loser, lose. Né? Ela é pautada em um propósito, né? But it's connected with a purpose. Em orarmos baseado nas escrituras, and praying based on the scriptures, não somente orar as escrituras no sentido dos versículos, not only pray the scriptures in a sense of using the verses, mas também procurarmos na própria escritura but also look in the scripture itself, orações bíblicas. biblical prayers. Por exemplo, For example, os salmos são canções, the Psalms are songs, mas ao mesmo tempo são orações. but at the same time, they are prayers. E a gente vê vários personagens dentro da Bíblia orando a Deus. And we see a lot of characters in the Bible praying to God. A gente vê Moisés orando, Abraão orando, Jacó orando. We see Moses, Abraham, Jacob praying. E nós podemos utilizar também essas orações que já tiveram uma resposta. And we can also use these prayers that had already had an answer.
em nosso clamor hoje. in our cry today, E principalmente orações no Novo Testamento, and especially in the prayers in the New Testament, que nós chamamos de orações apostólicas, that we call apostolic prayers. orações feitas pelos apóstolos, principalmente Paulo. Prayers that were done by the apostles, especially mainly Paul. E a gente pode fazer isso orando, falando, And we can do it praying, speaking, ou orando, cantando. or praying, singing. E a gente vai fazer um pouco disso agora de forma prática aí. And we're gonna do it in a practical way now. Deixa eu pegar aqui. Let me take this here. Vamos fazer em cima de Colossenses. Let's do it based on Colossians. Colossenses a partir do versículo 9. Colossians, qual capítulo, pastor? Desculpa, é Colossenses 1, 9. Okay. Colossians chapter 1, verse 9. Fala assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessemos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. For this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Então, o que a gente vai fazer agora? So what we're gonna do now, Eu vou orar a palavra I'm gonna pray the word, e o Edilson vai cantar a palavra. and Edilson will sing the word. E como é que eu vou fazer isso junto com ele para facilitar? So how am I going to do this with him to make it easier? Eu vou isolar uma frase I'm going to isolate one phrase, one sentence, e vou repetir ela 3 vezes. and I'm going to repeat this 3 times. Para ele poder formular a canção que ele vai entoar. So he can create the song he will sing. Ele não precisa cantar a frase literal. He doesn't need to Qual cidade nós vamos orar hoje? Não, eu vou falar ainda, calma. He doesn't need to sing literally the phrase or the sentence. Ok? Quando, por exemplo, eu tenho um cantor que ele é experiente, igual o Edilson. So, for example, when I have a singer who is experienced as Edilson is, eu não preciso isolar a frase. I don't need to isolate the sentence. Mas, como vocês estão começando, é uma forma de facilitar.
But as you are beginners, it's a way to make it easier. Então eu vou fazer para vocês aprenderem e se quiserem fazer, facilita também. So I'm gonna do it so you can learn, and if you want to do, it is easier. Então a gente vai orar por uma cidade, né? Como ele estava liberando sua oração à igreja em Colossos, nós vamos orar por uma igreja de uma cidade de vocês. Então, quem que vai apontar a sua cidade aí? Quem vai ser? So you're gonna Tem que pray ser? for a city. So you're gonna pray for a city. Some of you can shout out your city. Ana Maria colocou que luz. Ana Amaral, Queluz, the city. que luz. É isso mesmo? Que luz? Essa eu não conhecia, não. É do Brasil, essa cidade? Existe Ana no Maria Brasil. é Portugal, gente. É Portugal, é a Ana. Ah, sim. Oh, it's from Portugal. Vamos fazer uma oração internacional aqui, então, já que a gente é casa de oração para todos os povos. Let's do international prayer because we are a house of prayer to all the nations. Amém. Eu vi Rio das Ostras também. Depois a gente vai orar por Rio das Ostras. I saw Rio das Ostras too. I'm gonna pray about it later. Amém. Então eu vou orar. Quando eu terminar de orar, eu vou liberar para o Edilson cantar, tá bom? I'm gonna pray, and then when I finish praying, I'm gonna release to Edilson sing. Então eu vou começar orando o versículo 1, para ficar mais fácil, tá bom? Aí depois eu vou orar para o Rio das Ostras e vou orar em cima do versículo 10, ok? I'm gonna pray verse 1, and then I'm gonna pray for Rio das Ostras based on verse 10. Ok. Só uma perguntinha. É qual Sim. livro? Colossenses 1, versos 9 e 10. Ah, ok. Ivonete, como é que vai ser a questão? Vai traduzir o canto ou deixa fluir? Traduz a oração. Tá. Stefan, I'm gonna translate the prayer, but the singing, we're gonna let it flow, okay? So the Holy Spirit will give you discernment. Eu vou tentar pausar, mas na oração é difícil. Vai, eu vou indo por cima de você, então. Não Então se, tá bom. não se preocupe se eu for em cima de você, tá? Obrigado, então. Você me libertou agora. Vai lá, Amém. vou me concentrar. Sim. Pai, nós estamos aqui diante de você. Father, we are here before you. Nós oramos por tua igreja em We Portugal, pray for your church in Portugal, na cidade de Queluz, in the city of Queluz, e nós clamamos por nossos and we irmãos cry que out estão for ali, our brothers and sisters there, para que transbordem no pleno conhecimento da sua vontade, that they will overflow in the knowledge of your will, e transbordem também toda sabedoria e entendimento espiritual, and overflow in all wisdom and in spiritual understanding. Por isso nós oramos This is que why a we igreja pray em Queluz that the church in Queluz venha transbordar do teu conhecimento, will overflow venha of the knowledge of you, transbordar do teu will conhecimento, overflow of the knowledge of venha you, transbordar do will teu conhecimento. overflow of the knowledge of you. Aleluia. Sim. Igreja de Portugal se encherá de conhecimento.
Sim, Senhor, e nós oramos também por Rio das Ostras, Yes, Lord, we also pray for Rio das Ostras. aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Here in Rio de Janeiro, Brazil, Nós oramos por tua igreja ali, Senhor, we pray for your church there, Lord, para que ela venha viver de modo digno do that Senhor, they may live in a worthy way para te agradar, to para please you, frutificar to be em fruitful toda boa obra, in all the good works, que também venha crescer no pleno conhecimento de that may você. also will grow in the knowledge of you. Em nome de Jesus nós In oramos Jesus' name we pray que a igreja em Rio das Ostras that the church in Rio das Ostras venha frutificar em toda boa obra, will be fruitful in all good works, venha frutificar em toda boa obra, will venha be fruitful frutificar em toda boa obra. in all good works. Eu virei sobre vós, e frutificarão em toda boa obra. Eu virei sobre vós. Eu virei sobre vós, e virei sobre vós. Frutificarão em toda boa obra. Frutificarão em toda boa obra. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Então é isso. So this is it. Ivonete, Aleluia. Glória a Deus. Hallelujah. Praise the Lord. É muito bom ter todos vocês aqui hoje. It's so good to have you all here today. Nos perdoe qualquer coisa que esteja difícil a compreensão. Forgive us if something is not easy to understand. Mas o que eu quero enfatizar But what I want to emphasize que nós somos adoradores artistas that we are artists and worshipers, e o Senhor nos dá as suas habilidades para que nós possamos liberar essa adoração e contemplar And o the- Senhor. the Lord give us this ability so we can release this worship and contemplate the Lord E gerar esse ambiente de adoração and generate this atmosphere of worship. Isso nós vamos fazer através das danças, através das músicas, através da pintura. Nós vamos liberar essa adoração e engrandecer o nome do Senhor. And you're gonna do it through dance, through painting, through music, and we're gonna release this worship to make Him glorified. Mas no momento que nós estivermos intercedendo pela nossa cidade, pela nossa nação, But in the moment that we are interceding for our city and nation, aquilo que o pastor Marcelo nos ensinou hoje sobre harpa e taça, de aplicarmos as orações apostólicas, this is what Pastor Marcelo taught us today, to apply this model of harp and bow. Então nós vamos buscar essas orações no Novo Testamento e no Velho Testamento
e vamos estar praticando também no nosso turno, orando pela nossa cidade, orando pela igreja, orando pela nossa nação. Seek for these prayers on the New Testament, the Old Testament, and put in practicing this in our sets, praying for our nation and for our cities. Ok. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Does anyone has a question? Stephen, compreendeu tudo? Stefan, did you understand everything? Stefan, you can open your mic if you need it, if you want to say something. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Does anyone want to make some questions? A question. Eu queria dizer uma coisa. Sim. I want to say something. Eu queria dizer para o Pastor Marcelo o que está aqui em Colossenses 1:12. I want to say to Marcelo what is in Colossians 1:2. A torre está a crescer, todos nós estamos a crescer diariamente. Semana para semana Deus tem se manifestado mais e mais. Desculpa, não entendi, Ana. Perdão, você poderia repetir? Sim, claro. Vamos lá. Nós, todas as semanas, temos crescido mais e mais na presença de Deus. Okay. We all have been growing every week more and more in the presence of God. Agora é que a palavra que tem sido nos dada And the word that has been given to us tem-nos feito cada vez mais idóneos that he will make us more and more faithful para participar to na join herança dos santos na luz. and participate of the inheritance. E esses santos, Isso, né? Não estou te ouvindo direito, desculpa, mas pode continuar. esses santos somos nós. Ai, não entendi. Esses santos, Paloma, segue, está escrito em Colossenses 1:12. Ok, 2, né? 12. É porque tá 12, tá falhando. Os santos somos nós, que ela falou. Ok, we are the saints. Estamos a participar nessa herança. We are part of this inheritance. Ver com os talentos que Deus nos tem dado. With the talents that God has given to us. Com gratidão. With gratefulness. Nós damos graças ao Pai. We say thank you to the Father. Do Pastor Marcelo. And to Pastor Marcelo. E da sua esposa. And his wife. Contribuído tanto. Who has given so much to us. Por este crescimento. Huh? For growing up. To growing us. And eu dou abraço muito grande de Portugal para o pastor. E para a Espanha, para Júnior. And I send my hug to Junior too. And to Stefan from Africa. Stefan from Africa too. Ok. Sim, pastor. Realmente foi todos elogiaram o pastor Marcelo por seus ensinamentos, trouxe muito crescimento para as nossas vidas e todos nós vamos sentir muita falta e desejamos que em breve o senhor retorne, né, com mais aulas. Vamos dar um descanso, umas férias para o senhor.
We're gonna miss you, and everybody's like giving compliments to the Pastor Marcelo, but we're gonna give you a little rest. Amém, amém. O senhor quer falar mais alguma coisa, pastor? You wanna say anything else, Pastor? Só agradecer, né, a oportunidade, a confiança dos irmãos. Mandar um Yeah, abraço aí para a pastora Adriana, né? Just thank you for the opportunity and the love from the brothers and sisters, and give my hug to Pastor Adriana E o pastor Maurílio, né, também. and Pastor Maurelio. Amém. E falar que eu já tô com saudade de vocês. And I'm missing you already. Nós também vamos sentir muitas saudades. Amém. I'm gonna miss you too. Janaína, eu gostaria de te pedir para você é uma intercessora, uma profeta Janaína, do you're Senhor, intercessor. orar pelo pastor Marcelo, agradecendo ao Senhor. Can you pray for Pastor Marcelo? Thank you. Saying thank you to the Lord pela vida dele e abençoando o ministério dele. for his life and blessing his ministry. Amém. Amém. Pai, te agradecemos por esse transbordar do teu Espírito e da tua Father, we palavra. thank you for this overflow of your spirit and your word. Obrigada pelo pastor Marcelo ter sido esse canal de bênçãos para as nossas vidas. Thank you for Pastor Marcelo has been this channel of blessings to our lives. Nós sentimos a transferência de unção. We feel the anointing that has been released to us. Nos capacite para receber aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Give us what we need to receive what you, Lord, wants to our lives. Para que continuemos sendo vasos em tuas mãos. So we can keep being vessels on your hands. E que o pastor Marcelo continue sendo usado por ti como um oleiro para as nossas vidas e para a vida de tantas pessoas. And may Pastor Marcelo continue to be used as a potter to our lives and to others too. Abençoa a sua vida emocional, espiritual, familiar e material. We bless his spiritual, emotional, material, and familiar life. Declaramos prosperidade. We declare prosperity em todas as áreas, em nome de Jesus. in all areas, in Jesus' name. Amém. Obrigada pelo privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Thank Deus- you for the privilege. Amém, queridos. Semana que vem nós retornamos com outro pastor, também muito abençoado, que eu também amo muito, pastor Léo Paulino. E pastor Marcelo, sinta-se em casa quando o senhor quiser voltar. O senhor é muito bem-vindo e Obrigado. queremos muito aprender com você. We see you next week with another pastor that we love a lot. And Pastor Marcelo, you are welcome to come back when you want to. We are so blessed by you. Valeu, Júnior. Thank you, Junior. Amém, amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Deus abençoe. God bless you Tchau. Bye Tchau, bye. Tchau, pessoal. Até mais. Um Bye, abraço. bye. Deus abençoe. Obrigada. Obrigada. Gratidão. Deus abençoe. Obrigada, Amém. Paloma, pela tradução. Obrigada. Nada. Uma Deus benção. abençoe. Bem,
Obrigado, Tchau, Paloma. gente. Valeu. Obrigada a você. Tchau, Júnior. Um abraço. Tchau, Ana. Beijo. Me liga. Tem meu telefone aí. Pega meu telefone com a Ivonete. Tchau. Tchau, Edilson. Um abraço. Valeu. Tá dando tchau. Aleluia.